Olá, nós somos o grupo de Teoria Evolucionista. Nos dividimos em duas partes. A parte 1, sobre Darwin, que nós iremos explicar para vocês, e a parte 2, Psicologia Evolucionista, que o próximo grupo irá nos contar mais sobre. Vamos iniciar falando sobre o Wallace. Alfred Russel Wallace foi um naturalista, geógrafo, antropólogo e biólogo britânico, nascido no dia 8 de janeiro de 1823, em Llanfadoc, Reino Unido. Casado com Anne e teve 3 filhos. Curioso sobre os animais encontrados na floresta brasileira, o naturalista veio ao país em abril de 1848, visitando primeiro a cidade de Belém. As borboletas e aves da região estavam entre os principais interesses de Wallace e de Henry, seu mentor e acompanhante de viagem. Em sua jornada, Wallace ganhou alguns prêmios, como a Medalha Darwin-Wallace, Medalha Copley, entre outros. Veio a falecer em 7 de novembro de 1913, em Birdstone, Reino Unido. Wallace deixou o Brasil após 4 anos, por razões de saúde. No retorno à Inglaterra, o navio em que estava pegou fogo e boa parte do trabalho foi perdida, mas algumas anotações foram salvas do incidente. Wallace foi a motivação para Darwin publicar A Origem das Espécies. Um ano antes do lançamento do livro, Wallace enviou a Darwin um artigo sobre o princípio de sobrevivência do mais apto, que daria origem à teoria da seleção natural. Pouco depois, Darwin publicou o livro que o tornaria conhecido, A Origem das Espécies, deixando Wallace, que à época estudava a biodiversidade no exterior na sombra. Agora vamos falar dele. Nascido em 12 de fevereiro de 1809, no Reino Unido, Charles Robert Darwin. Desde jovem demonstrava muito interesse pela ciência, realizando experimentos com o seu irmão em um laboratório de química. Aos 16, já iniciou um curso de medicina, mas não contente com dar do curso, trancou a matrícula, que depois acabou por se formar em bacharelado em artes por indicação de seu pai, que lá conheceu o naturalista John Stevens Henslow, um naturalista dedicado à botânica. Darwin embarcou no Beagle dia 27 de dezembro de 1831 e durante 5 anos coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo, compreendendo bem melhor as mudanças ocorridas nas espécies. O naturalista também coletou fósseis e fez observações geológicas que o permitiu observar a suposta evolução que as espécies teriam sofrido no decorrer do tempo. Assim, ficou conhecido por seus avanços sobre a evolução das ciências biológicas e também por ser o criador da obra A Origem das Espécies, que logo foi de grande importância no entendimento da evolução. Sendo assim, foi premiado como membro da Sociedade Real de Londres e recebeu as medalhas de Copley, medalhas de Wollaston e a medalha real. Com o passar do tempo, casou-se em 1839 com Emma Wedgwood, sua prima de primeiro grau, com o qual teve 10 filhos, mas infelizmente dos 10 filhos, 3 morreram durante a infância. Já Darwin faleceu no dia 19 de abril de 1882, provavelmente em decorrência de um ataque cardíaco, e apesar de suas ideias terem sido radicalmente criticadas pela igreja, ele foi enterrado na abadia de Westminster, próximo de Isaac Newton. Agora a gente vai falar sobre o que é a teoria da evolução. Em 1850, Darwin escreveu um livro influente e controverso chamado A Origem das Espécies. Nele, Darwin propôs que as espécies evoluem e que todos os seres vivos podem ter sua descendência rastreada a um ancestral comum. A teoria básica da evolução biológica é que as populações e espécies de organismos mudam ao longo do tempo. O evolucionismo afirma que a sobrevivência das espécies está relacionada com sua seleção natural. As espécies não podem existir da mesma forma ao longo do tempo, pois caso continuem, a probabilidade de extinção por falta de adaptação é alta. A teoria elaborada por Charles Darwin causou grande polêmica no meio científico, isso mesmo tendo existido antes dele outros cientistas que já afirmavam que toda alteração no mundo orgânico, também no mundo inorgânico,
é resultado de uma lei e não uma intervenção miraculosa, como escreveu o naturalista francês Jean Bachik. Uma polêmica constante na teoria evolucionista está relacionada com os seres humanos, no que se refere à evolução de homens e mulheres. O evolucionismo indica que nós temos um ancestral comum com algumas espécies de macacos, como o chimpanzé. Pesquisas recentes de decodificação do genoma indicam uma semelhança de 98% entre os genes dos seres humanos e dos chimpanzés. Porém, isso não quer dizer que o homem descende do macaco, indica apenas que somos parentes. Bom dia, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar como ocorre a seleção natural. Para ocorrer a seleção natural, necessitamos de 3 aspectos: a variabilidade, a hereditariedade e a reprodução diferenciada. Eu vou explicar em forma de exemplo porque é melhor para entendermos. Uma espécie de gafanhotos possui 3 colorações diferenciadas: a verde, a marrom escura e a preta. Suponhamos que em uma determinada época de chuva, onde o gramado é esverdeado, obtemos uma resposta de que os gafanhotos marrons escuros e pretos serão alvos de predação maior do que os esverdeados, porque os esverdeados possuem uma camuflagem pelo meio. O que é isso? A variabilidade. Nós temos uma espécie em que possui 3 cores diferentes e que no fim não tem o mesmo destino. Diante de tal característica, a espécie esverdeada entrará em um processo de reprodução diferenciada, pois ele irá ter mais reproduções do que os marrons escuros e os pretos. E logo teremos a hereditariedade. Tendo essa reprodução, as características, como a cor, que é o alvo do exemplo, são passadas para os seus filhos, e assim vamos criando um ciclo. Mas então, por que não temos mais espécies de coloração esverdeada do que as anteriores? Porque depende do meio. Se o meu gramado é esverdeado, temos camuflagem em gafanhotos verdes. Se estamos numa época de outono, o verde será alvo de predação. Então, a seleção natural ela também está relacionada ao meio e ela depende dos animais e do meio ambiente. Seleção sexual. A seleção sexual é um caso especial de seleção natural, que consiste em um indivíduo optar por outro, de sexo oposto, em razão de algum atributo diferencial que este contém. Assim, o indivíduo escolhido tem mais chances de fecundar seus gametas, garantindo a perpetuação de seus genes e, inclusive, transmitindo à prole tal vantagem evolutiva. Com esse padrão de seleção, utilizam variados mecanismos especializados de atração e conquistas, sendo o porte físico, a coloração da plumagem em penas, a sonorização, o exibicionismo e o cuidado parental, onde cada um desses demonstra a aptidão de procriação e transmissão genética. No caso dos pavões, machos de cauda mais longa e vistosa costumam ser mais atrativos e requisitados pelas fêmeas. Tal escolha pode ser relacionada ao fato de que, ao conseguirem se equilibrar com uma cauda grande e pesada, indicam saúde e resistência. No geral, a seleção sexual trata-se de estratégias naturais e instintivas, geralmente sobre os machos, considerando a aparência e o bem-estar do organismo pretendente. A seleção sexual pode tomar 2 formas principais: a intrasexual, em que membros do mesmo sexo competem entre si por indivíduos do sexo oposto. A competição pode ocorrer tanto em forma de luta direta pelo acesso ao sexo oposto, ou de maneira mais branda, como no caso da competição espermática, em que machos competem pela fecundação do óvulo. Machos de algumas espécies de inseto, por exemplo, conseguem remover do interior das fêmeas o esperma proveniente de cópulas prévias com outros machos. Na seleção intersexual, também conhecida por escolha pela fêmea, ou mais adequadamente escolha de parceiro, os indivíduos de um sexo, em geral do sexo feminino,
preferem acasalar com parceiros que possuam determinadas características físicas ou comportamentos específicos. Em algumas espécies, os machos possuem características exageradas, das quais as fêmeas enxergam como um grande atrativo, como ocorre no caso dos pavões. Além disso, tem-se como exemplo também as aves que utilizam o canto para impressionar as fêmeas. No entanto, ressalta-se que na seleção sexual, algumas dessas características podem ser consideradas prejudiciais aos animais, reduzindo a sua aptidão, como, por exemplo, animais com cores brilhantes e ornamentos chamativos, como aqueles observados em muitas aves, além de chamarem a atenção das fêmeas, também são percebidos pelos predadores, já que características mantidas por seleção sexual se encontram em constante conflito com a sobrevivência do indivíduo.